E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre valorizar a sua história. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E a ideia é o seguinte, bom, de novo, né, existem muitas verdades, então, obviamente, e tristemente, infelizmente, existem algumas verdades que são muito duras, né? Ah, pessoas que de repente foram adotadas, sofreram agressões físicas, verbais, psicológicas, abusos sexuais, religiosos, cresceram sem pais, sofreram algumas fatalidades. E são pessoas que às vezes, de repente, ali precisam se defender, sobreviver, criam mecanismos de defesa, e são pessoas que, desde muito novo, acabam aprendendo, porra, se defender, cara, com brutalidade, com malandragem, sabe? Ela precisa sobreviver, cara. De repente tem ali uma vida muito desprovida de questões materiais, acaba se envolvendo com criminalidade. É muito difícil, sabe, definir, alegar alguma coisa sem saber as origens, né? Então, essas pessoas, elas têm algumas complicações, outras verdades, tá? E devemos ter respeito a tudo isso, porque realmente é muito difícil, e isso em algum momento pode encontrar com a droga, tá? Então, assim, eu quis só trazer essa reflexão antes, porque valorizar a sua história, inclusive nós podemos usar estes exemplos para pessoas que conseguiram transformar isso em algo bom. Porque existem pessoas também que de repente tiveram cuidadores, sofreram várias questões, desprovido de instrução, de afeto, questões materiais, e se dedicaram ali por bem e, sabe, conseguiram ser pessoas amorosas, buscando as coisas boas, tiveram ali as suas conquistas e são pessoas boas que também em algum momento podem ter encontrado com álcool, droga ou qualquer vício determinante. E isso faz parte da vida, da existência. É um aspecto da existência, tá? Porém, eu quero falar sobre pessoas que tiveram ótimas condições, pessoas que são boas, né? Se é que dá pra gente definir como bom ou ruim, e tiveram ali o seu momento com o vício, se perderam, mas são pessoas que possuem afeto, instrução, uma integridade, mas com o uso de álcool e drogas se perderam e viveram coisas ruins, tá? Essa conversa, novamente, ela é mais filosófica, porque a abordagem é de você se reconhecer como tal, valorizar a sua história, valorizar a si, tá? Principalmente quando inicia-se um trabalho, né, um tratamento, um processo, uma recuperação no aspecto do vício, e aos que se permitem começam então olhar para si, encontrar as suas falhas, os seus erros, vergonhas, culpa, né? Começam ali se ver uma pessoa suja, feia, ruim, vamos colocar dessa maneira. E aí, conforme ela se permite, continua se conhecendo e fazendo seja lá qual for o caminho, né, para poder se conhecer e ficar sem o uso do vício, ela começa então se comunicar internamente e começa a enxergar as coisas boas que ela também tem, tá? Isso no começo da recuperação pode acontecer inicialmente, mas é muito mais natural que aconteça depois de um período, uns 6 meses, né? É difícil também dizer tempo, porque isso é relativo conforme a pessoa, conforme ela se dedica, ela se permite, né? Mas isso começa a ficar muito mais natural depois de alguns anos, tá? E, obviamente, eu estou trazendo a mim como objeto de estudo. Vou compartilhar a minha experiência, porque eu venho refletindo essas coisas, eu venho trabalhando isso em mim, eu venho trabalhando isso com as pessoas que me supervisionizam,
se é que é essa palavra, sei lá, as pessoas... a... Caralho, agora eu me perdi. As pessoas que... Os meus supervisores, tá? Foda-se, é isso. É, e terapia, e grupo de apoio, e grupo de 12 passos, e conversas com pessoas da minha rede de apoio, meus colegas, né? Colegas da área, né? No aspecto da saúde mental. Então é um trabalho que eu tenho feito em mim no aspecto de me valorizar, tá? Porque... Bom, os vídeos anteriores, para quem tem me acompanhado, pode até perceber um pouquinho dessas coisas, né? Eu trouxe os aspectos do egocentrismo, aceitação interna e externa, o pertencimento, curtir a si mesmo, não precisar de distrações, compensações, substituições, não precisar de nada e nem ninguém, que é diferente de um isolamento, né? E esse é um estudo que eu tenho feito bastante em mim, porque eu tenho essa dificuldade, né? Como eu já falei aqui em outros momentos, só para não ficar redundante também, eu fui uma criança muito tímida, muito insegura, tinha muita dificuldade no aspecto de me socializar, e tudo isso eu tinha dentro de mim, no aspecto de rejeição, de abandono, e essas coisas elas não existiram, mas eu registrei dessa forma, eu processei dessa forma, eu entendia dessa forma, e só depois eu consegui me adequar, né, aspas, no aspecto social. E hoje, aos 40 anos, 11 anos sem uso de álcool e drogas, passando uma série de dificuldades e totalmente envolvido com o trabalho, buscando melhores relacionamentos com pessoas, familiares, principalmente com os meus filhos, com vocês, comigo mesmo, eu tenho feito esse trabalho em valorizar a minha história, porque o nível, né, natural também do ser em comparação, é muito comum nos compararmos, faz muitas vezes com que eu me perca. E é importante você saber o que você é, sabe? Existem várias áreas aqui que eu poderia mencionar, mas eu também não quero ficar falando de mim, porque eu quero deixar a reflexão sobre a importância e valorizar a sua história. Então, quero que vocês traduzam para as suas verdades e comecem, mesmo que você tenha tido um passado mais difícil, como eu retratei no começo, mas se hoje você já vive conquistas e conseguiu transformar isso, ou se você teve a sorte, né, de viver coisas boas e em algum momento se perdeu e está tentando resgatar isso, o movimento é esse. Porque, de fato, cara, mesmo que eu seja um ser falho, cheio de erro e bibibi bababá, como eu venho repetido o tempo inteiro, cara, eu tenho muitas coisas legais, eu tenho muitas coisas boas, sabe? Eu, dentro, né, da vaidade, lembra-te de que és mortal, eu tenho uma série de coisas legais, assim. Então, muitas vezes, até bombardeado pelo mundo digital, né, que, poxa, de uma certa maneira faz com que tenhamos ou estejamos ou, sei lá, busquemos ser um algoritmo, né, para ter aí o mesmo posicionamento ou destaque, né, ou ter as padronizações estéticas de bens, de entretenimentos e prazeres, ou qualquer outra necessidade de simbólica, né, de ser. Em alguns momentos fica complicado saber o que é, né? Obviamente, isso é muito subjetivo, porque ser algo único também é muito difícil, mas é importante reconhecer as suas coisas boas. Então, valorizar a sua história, sabe? Saber o que você fez, de onde você saiu. Tudo bem, pode ter feito um monte de merda. Eu fiz um monte de merda, velho. Eu fiz muitas coisas ruins, né? Eu perdi muitas oportunidades. Mas assim, um exemplo bobo, né? Eu fiz 10 faculdades e não terminei nenhuma. Eu não passei do primeiro semestre em nenhuma. Cara, eu sei que é um jargãozinho normal, mas eu não perdi nada do que eu tive nas minhas experiências nessas 10 faculdades. Tudo eu uso, tá? Tudo, mas absolutamente tudo. Eu lembro que tinha um amigo nos grupos que ele dizia, né? Até a abobrinha tem vitamina. Porque às vezes a gente escuta muita abobrinha, mas também tem vitamina. Só para deixar ilustrado aí algumas reflexões. Então, assim, nada se perde. E eu vim construindo uma série de coisas. Hoje, tudo bem, estou estudando, estou me formando, me aprimorando, estou buscando aí títulos, né, para poder estar como tal, até mesmo para deixar mais notório tudo que eu tenho de forma autodidata, enfim.
Eu gosto disso. Hoje eu gosto de estudar. Hoje, não que eu não gostasse de estudar, mas eu era mais seletivo. Então ali eu fazia aquela negação, né? O aspecto do vício também tem isso, né? Ir contra o que é imposto, né? Se a gente abrir um leque aí sobre o aspecto de educação, existem várias linhas, né? Mas você precisa de uma certa... Você precisa ter algumas instruções e formatações até que você descubra o que você gosta, para você conhecer as coisas gerais, e depois você se especializa, depois você vai e busca o que você quer. Hoje eu sou super seletivo com o que eu consumo. E dentro disso tudo, a valorização da história é essa, cara. O que eu tenho, o que eu fiz, porra, se eu tô aqui até hoje, cara, o que tem de legal nisso? Não precisar se prostituir, aspas, em busca de algo ou alguém. Não precisar se colocar além do que você é. Existem algumas necessidades, né, de posicionamento, mas, cara, não é uma armadura que te define, não é uma expressão técnica que te define. O que te define é o que você é, cara, sabe? E é aquilo, né? Quer saber quem eu sou? Pergunta para quem mora comigo. Eu já falei isso também em outros vídeos. É muito fácil sermos legais para pessoas de fora, sabe? A gente em casa pode ser uma outra coisa. Mas até onde também tem algo legal nisso? Como é que você se relaciona? Como é que você se coloca? Como é que você recebe o outro? O que você dá pro outro? Qual que é a sua história, cara? Valorize a sua história, mano. Valorize você. Você não precisa sair, você não precisa buscar, você não precisa fazer. Cara, basta ser. É um assunto muito complexo, muito filosófico, faz parte do fenômeno da existência. Eu não estou aqui também para canalizar toda a conversa em cima disso. Mas a importância é essa. No trânsito da recuperação, na ressignificação, na reinvenção, na reciclagem, na exclusão, na inclusão, sabe? Na mudança, transformação, transmutação, na impermanência, é muito importante você reconhecer sua história, ter valor, sabe? Ah, poxa vida, eu não tive família, ou minha família é uma desgraçada. Cara, será que não tinha alguém legal? Será que não tinha alguém que convivia legal? Será que não tinha um vizinho legal? O que você aprendeu de repente com o vizinho? Ou o que você tinha de ruim você conseguiu mudar? Sabe? Igual aqueles ciclos, né? Porra, o bisavô batia no vô, que batia no pai, que batia no filho. Cara, se o filho não parar de bater, vai ser a família inteira batendo, mano. Alguém tem que interromper, entendeu? Faz parte de um processo que de repente ali era de uma outra época, que não era mais tão legal, e que alguém precisa interromper. E a partir daquele momento começa a ficar legal. Então, pô, só viveu desgraça, se a gente entender isso como uma desgraça. Ali ele transformou, cara, valoriza a sua história. Sabe? Eu tenho uma carga, um peso muito íntimo que eu não vou compartilhar com vocês. E aqueles que trabalham comigo e conversam comigo e são mais próximos, se quiser saber, me chama que eu falo. Que pra mim, eu tô interrompendo um ciclo. E por mais complexo e difícil que seja, conforme eu entendi, existem danos pessoais e externos no coletivo, eu tô interrompendo. Então eu tenho que valorizar a minha história. É doloroso, é sofrido, eu sangro todo dia. Em lágrimas, ou, sabe, mordendo os dentes, em alguns momentos feliz, porque eu também tô conseguindo reconhecer a minha história, valorizar a minha história, sabe? E essas pequenas importâncias, mesmo que pareçam insignificantes, elas entram no aspecto acumulativo somatório, onde você se valorizando, você se reconhecendo, cara, você fica cada vez mais longe do vício. Você fica cada vez mais longe de distrações, sabe? Você não vai precisar o tempo inteiro estar vivendo prazer e entretenimento e coisas e bibibibabá. Novamente, não que isso seja ruim, mas se a sua intenção ela não está corroborada a uma causa real de estar você com você, mas em algo saudável, sabe? Bom, provavelmente você esteja ali de novo
vivendo algo sem se valorizar. Estando com pessoas estranhas, lugares estranhos, coisas estranhas, trabalhos estranhos, seja lá o que for, famílias estranhas, sabe? Você tem que se valorizar. Cara, o não muitas vezes ele é amoroso. O sim muitas vezes ele é amoroso. Você precisa entender o que dar, o que não dar. Lembra um vídeo que eu fiz sobre isso? Virou piada? A piada como é que foi? Eu tenho que saber o que eu quero dar, alguma coisa assim. Mas enfim, cara, é importante, mano, é importante. Eu não estou pleno nesse aspecto. Muitas vezes eu me perco, né? Principalmente no trabalho. Eu sempre falo pra vocês o meu cuidado com a vaidade, é, sabe, a necessidade em cada um traduzir pra sua verdade. E nos aspectos sociais também, né? Poxa, em alguns momentos eu falo, porra, mas e aí, será que. Puta, mas é isso, é aquilo. Aí eu preciso me reconectar, cara, me reconectar. Ouvir uma música que eu gosto, saber qual foi a minha caminhada, o que que eu fiz, sabe? Fazer alguma coisa que eu gosto, desenhar, pintar, escrever, porra, ficar em casa, meditar, sair, pô, fazer aquele rolê que nem eu fiz aí no vídeo anterior, mano, que eu fui ao centro sozinho, curti comigo mesmo. Cara, isso é valorizar a minha história. Eu gosto, eu quero, eu vou. Entendeu? Sou eu comigo mesmo. É diferente de isolamento. Também posso fazer isso com pessoas. Mas qual que é a minha história? Qual que é o meu valor? O que eu estou vivendo? Conforme eu vou tendo essas coisas, cara, de novo, o vício, que é a pontinha do iceberg, cara, ele sai, fica esse colossal de pensamento e sentimento, mano. Como os comportamentos da vida, também como um vídeo anterior que eu fiz. E a sua necessidade de entender a sua história e valorizar a sua história, valorizar o seu momento, cara, é o que vai sustentar para uma vida sóbria e abstêmia e ou com uma redução que já não traga mais dano pessoal e externo. São múltiplas as verdades. Então eu quis trazer esse assunto para vocês, porque é um assunto que eu estou trabalhando comigo, tá? Como eu falo, cara, meu trabalho ele é muito em cima de sustentação. Obviamente há abstração ou redução, existem várias questões técnicas pontuais, como também trago aqui muitas vezes em outros momentos, mas o substancial, a edificação, o alicerce, é para que haja uma sustentação, cara, uma continuidade. E se não trabalharmos esses aspectos de reconhecimento pessoal, de identificação, de valorização, de história e para onde queremos ir e como estamos hoje, sabe? Isso também é muito importante. Ter atenção no momento, estar aqui de fato, sabe? Todas as qualidades coletivas, elas serão diferentes porque você tá bem com você na sua singularidade, cara. E isso vem através do valor, mano. Cara, nossa, como eu tô subjetivo e filosófico, né? Mas é isso, eu acho que vocês que já estão comigo também já estão mais acostumados, já estão criando as suas próprias, né? É um assunto super interessante, eu tô contente porque eu cheguei numa revelativa gostosa, né? De reconhecer o meu valor. Eu tenho vivido uma atmosfera ultimamente muito legal comigo, assim, tá sendo bem gostoso. E quis compartilhar com vocês, para quem achar pertinente, contribuir para alguma coisa, porque isso de fato vai amadurecendo aquela mesma escolha, necessidade, o querer, né, no aspecto em mudar a vida, sem mais o uso de álcool e drogas, e fazer com que a vida realmente seja plena e saudável após o vício, né? E essas coisas elas vão transformando a vida em algo saboroso, perfumado, colorido, gostoso, porque você emana isso de você, você encontra isso dentro de você. E essas coisas elas começam a ser compartilhadas. Você começa a vibrar dessa maneira e as coisas em volta elas começam a chegar dessa forma também. É muito louco. Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, manda uma pergunta ou sugestão, mano. Faz tempo que eu não tenho, velho. Caralho, mano. Vocês vão me deixar aqui doidão, eu fico inventando coisa, mano. Manda uma pergunta, uma sugestão aí pra nós, mano. Pra eu desenvolver um tema aí em cima, pra gente trocar ideia, discutir. Beleza? Mas é isso. Valeu!